E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num paradoxo simplesmente fascinante. Por que será que textos sagrados tão antigos, lidos por bilhões de pessoas, fazem questão de expor as falhas mais profundas e, digamos, obscuras de seus maiores heróis? Pois é, entender isso é a grande chave para a gente pescar a verdadeira intenção desses relatos históricos milenares. Pensa bem, por que um registro, que supostamente foi inspirado pelo divino, lavaria a roupa suja dos seus patriarcas e apóstolos mais reverenciados em praça pública, em vez de retratar todo mundo como santos perfeitinhos e imaculados? Essa é uma daquelas questões que intriga os estudiosos há séculos, e a resposta, acreditem, revela umas verdades bem chocantes sobre a nossa própria natureza humana. Bom, para entender esse paradoxo, a gente precisa olhar primeiro para a diferença entre o viés humano e a verdade divina. Olha só que contraste absurdo. Quando a gente escreve uma biografia ou até mesmo um diário íntimo, a nossa tendência natural é dar aquela maquiada na realidade, né? A gente esconde os defeitos, os atos vergonhosos e dá aquela exagerada básica nas virtudes. É o nosso preconceito agindo. Mas os relatos bíblicos, eles jogam a verdade nua e crua na nossa cara, literalmente sem filtros, sem nenhum tipo de embelezamento artificial. E sabe o que é muito louco? Essa falta de verniz não é um erro de edição ou um descuido. Pelo contrário, a fonte argumenta que o fato da verdade ser apresentada assim, sem autocensura, é, na verdade, a maior prova da autenticidade dessas escrituras. Eles simplesmente não contam mentiras só para proteger a imagem da galera e esconder as fragilidades humanas. E como isso funciona na prática, vamos visualizar essas evidências. A lista de escorregões é monumental. O véu dos segredos do coração humano é totalmente arrancado. A gente tem Adão e Eva com aquela desobediência clássica logo de cara, Noé e Ló com falhas morais pesadíssimas, até figurões intocáveis como Moisés e Abraão cometeram erros bobos movidos pela ansiedade. Tem Elias sucumbindo sob pressão, Jonas em rebelião aberta, o apóstolo Pedro negando Cristo e até, pasmem, uma briga super amarga entre Paulo e Barnabé. O negócio é muito real. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Para que registrar isso tudo? Imagina só se a história tivesse sido toda higienizada, só com heróis imaculados. Isso ia criar um padrão de excelência tão surreal, tão inatingível, que qualquer pessoa hoje em dia ia simplesmente se desesperar com as próprias fraquezas. Ia ser super desencorajador. A gente acaba achando que esses caras eram super-heróis imunes às tentações, e não humanos como a gente. Então, no fim das contas, esses registros acabam servindo como verdadeiros avisos do passado. E eles têm um lado muito, muito prático. Primeiro, isso corta pela raiz a desculpa daquela galera mais cética que tenta justificar as próprias pisadas na bola dizendo: se até os patriarcas erraram, eu também posso. Não, não rola. Esses relatos mostram que a desobediência sempre tem um preço. Seja perdendo o Éden ou enfrentando consequências seríssimas, o texto deixa muito claro que a justiça divina não falha e exige obediência. E aqui a gente esbarra num choque de realidades fascinante que a fonte aponta. De um lado, a gente tem a nossa ilusão moderna, uma sociedade que adora ouvir só o que é aprazível, sabe? A gente tenta abolir a lei moral para fingir que o pecado nem existe e ficar confortável. Mas do outro lado, a realidade divina faz exatamente o oposto. Ela puxa o tapete, expõe impiedosamente as reais intenções da galera e cobra conta. Só que, apesar de parecer duro, é exatamente aí que entra a esperança para os imperfeitos. Porque, na verdade, expor o erro não é para destruir ninguém, é para preparar o terreno para a redenção. O texto mostra um ciclo claríssimo acontecendo com esses heróis. Inevitavelmente começa com a tentação e a queda. Logo depois vem o aviso e a repreensão. E se a resposta for um arrependimento humilde, bum, acontece a restauração através da graça. O erro, definitivamente, não é o fim da linha. E nesse ciclo, o aviso é uma peça vital. Mensageiros e profetas entravam em cena para dar aquele choque de realidade e acordar a pessoa da letargia moral. Tipo o que o profeta Natan fez com o rei Davi. Essa repreensão dói pra caramba. Às vezes a pessoa até se revolta no começo, mas é uma cirurgia necessária, um ato de pura misericórdia para salvar o indivíduo dele mesmo. E olha só a conclusão do próprio rei Davi depois de passar por todo esse processo doloroso. Ao aceitar a correção sem filtros, ele mandou essa: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ou seja, depois que a gente encara a verdade, a lei deixa de ser um fardo opressor ou uma tortura psicológica e passa a ser o único remédio que realmente revitaliza a nossa consciência. Tudo isso nos leva à grande lição final, uma mensagem atemporal de graça.
O propósito supremo de deixar essas falhas registradas é dar coragem pra gente. É inspirador. Se gigantes da história, patriarcas e apóstolos enfrentaram vales sombrios e falhas absurdas e ainda assim conseguiram se reerguer pela graça, isso significa que qualquer um de nós, hoje, pode confiar nessa mesmíssima força para dar a volta por cima nas nossas próprias batalhas. Porque no fim das contas, a essência da humanidade não mudou nadinha. Desde Adão até a nossa geração hiperconectada, nós somos os mesmos seres complexos. A fragilidade é uma constante na nossa espécie. Mas a boa notícia é que ela esbarra de frente com um amor divino que atravessa os séculos, perdoando quem reconhece de verdade os próprios tropeços. Então, para fechar nossa análise de hoje, a fonte deixa uma provocação muito poderosa para a gente pensar. Se as maiores figuras da história só encontraram a restauração quando bateram de frente de forma honesta com suas piores falhas, será que nós estamos dispostos a abandonar as ilusões e encarar nossa própria verdade sem filtros? Uma vida de aparências seria melhor que uma existência falha, porém autêntica e redimida? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação. Continuem questionando as entrelinhas da história e a gente se vê na próxima.